pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. E o mercado negocia em queda agora pela manhã, com feriado lá nos Estados Unidos, nessa segunda-feira, e com a agenda de indicadores cheia para essa semana, que podem influenciar diretamente as expectativas de juros lá nos Estados Unidos. Na Ásia, hoje o dia fechou majoritariamente negativo, com exceção do Japão, que conseguiu fechar levemente positivo, enquanto na China os indicadores de atividade que saíram reforçaram o medo de um ritmo econômico mais fraco, o que acabou pesando nas bolsas por lá. Na Europa, o viés hoje também é de baixa, com o mercado europeu repercutindo as eleições estaduais na Alemanha e também alguns indicadores de atividade da zona do euro. Indo para os Estados Unidos, a semana passada lá fechou mista. O Dow Jones subiu 0,94, o S&P teve alta de 0,24, enquanto o Nasdaq acumulou uma queda semanal de 0,94%. Na parte de indicadores da semana, a segunda prévia do PIB do segundo trimestre desse ano veio acima do esperado, o que de certa forma afasta o receio de uma recessão americana. Já no principal indicador da agenda da semana, o relatório de inflação PCE, o número veio dentro do esperado, o que manteve o cenário de cortes de juros a partir da próxima reunião do Banco Central. A dúvida do mercado ainda é sobre o tamanho desses primeiros cortes, que ainda podem ser bastante influenciados pelos próximos indicadores. Nessa semana, a agenda é bem importante e pode influenciar essa expectativa de juros. Vão sair dados de PMI, balança comercial, mas o principal número sai na sexta-feira com o relatório de emprego payroll. Antes do payroll também vão sair relatórios de emprego laterais, os ADPs e os JOLTS, que já devem dar para a gente ali uma direção sobre o que esperar para o relatório na sexta. Mas o payroll, sem dúvida, pode fazer o mercado se ajustar nas expectativas para um corte mais intenso ou pode consolidar o cenário de um corte de 0,25 na reunião de setembro. Bem, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, é dia do trabalho, por isso o mercado à vista não vai funcionar, ficando para a gente aí a liquidez um pouco mais reduzida, inclusive aqui na sessão brasileira. Atualizando aqui as bolsas, o S&P futuro está caindo 0,12, Eurostock 600 está caindo 0,30, lá em Londres o FTSE está caindo 0,08%. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta leve de 0,14, enquanto na China o Xangai Composite caiu 1,10. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,02%, os juros de 10 anos do mercado americano operam com 0,62 de valorização, a taxa anualizada agora é cotada a 3,93. O petróleo agora volta a subir um pouquinho, o Brent está subindo 0,2, com o barril cotado a 77 dólares e 11 centavos. O petróleo hoje operava em queda, ainda em função dos dados de atividade mais fracos lá na China. O minério de ferro teve queda forte nessa madrugada lá em Dalian. Hoje o contrato mais negociado caiu 4,3% e fechou aos 101 dólares e 77 centavos a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de mais de 8% nos últimos 7 dias, mas opera com uma alta de quase 1% nas últimas 24 horas, com a principal criptomoeda agora cotada na casa dos 58.400 dólares. Por aqui, o Ibovespa terminou a semana com uma alta de 0,29% e fechou aos 136.004 pontos. No mês, o nosso índice subiu 6,5%, foi a maior alta mensal do ano. O dólar também subiu bastante na semana, acumulou alta de 2,2%, moeda americana fechou na sexta-feira aos R$ 5,61. Na curva de juros, movimento também de alta para quase todos os vencimentos, com o mercado precificando a indicação oficial do presidente Lula, do Gabriel Galípolo, para presidir o Banco Central a partir do próximo ano. A notícia já era esperada, o mercado viu de forma positiva, dado que essa transição deve acontecer sem grandes surpresas. De qualquer forma, os comentários do Gabriel Galípolo aí sobre a possibilidade de o Banco Central ter que elevar a taxa Selic manteve os investidores de olho na curva de juros, que vem precificando ruídos fiscais e também a pressão cambial. Em falar nisso, o Banco Central semana passada fez um leilão de swap cambial de 1,5 bilhão de dólares para atender o ajuste de alguns índices internacionais aqui no mercado local. Nas ações, o destaque ficou para a alta de Petrobras, que subiu quase 7% na semana, acompanhando a valorização do petróleo e também a elevação da recomendação de preço-alvo e também de recomendação de compra por alguns bancos internacionais. Do lado negativo, destaque para o tombo de quase 30% para a Azul, e acabou caindo bastante depois que circulou a notícia de que a empresa estaria considerando entrar com um pedido de recuperação judicial. Para fechar, na agenda dessa semana, o destaque local aqui deve ficar para a publicação do PIB do segundo trimestre, que vai sair amanhã, terça-feira. Fora isso, quarta-feira também sai produção industrial e PMI de serviços aqui do Brasil. Esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.